Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a vida de Moisés, cujo título é: o que Deus manda fazer, Ele provê todas as coisas. É um assunto interessante sobre a vida de Moisés. Quando o Senhor o encontrou e falou com ele. Nós vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, capítulo 3. É uma leitura extensa, porém é importante os irmãos, juntamente conosco, examinar o texto. Todos acharam? Podemos ler? Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, ao Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimou. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disserem: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito a terra do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvindo a tua voz, irás tu e os anciãos de Israel, rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou,
Agora, pois, deixa-nos ir o caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Poder sentar, irmãos. Aleluia. A história ela é bem conhecida por aqueles que há mais tempo já leem a Bíblia, já ouvem as mensagens. Nós sabemos que este episódio aqui, esta trajetória de Moisés aqui, de encontrar com Deus, receber uma missão, para libertar o povo do Egito, já estava no pensamento de Deus. Eu costumo dizer que isso era uma coisa que já estava predestinada, já estava o destino, já estava montado pelo Senhor. As pessoas às vezes confundem as coisas, achando que Deus não tem poder de determinar as coisas, não tem poder de antecipar a história. Mas Deus é muito poderoso, nós não compreendemos seus pensamentos. Moisés se colocou como uma pessoa inútil, mas eu, Senhor, quando eles me perguntarem qual é o nome então dele, o que eu vou dizer? Deus mandou ele dizer uma palavra de autoridade. Eu sou, assim direito, o eu sou o que sou me enviou agora. Eu sou o que sou. Deus, ele não dá satisfação a ninguém. Ele mesmo estava livrando o seu povo. Ora, tinha que dar satisfação ao povo, não é? Por amor ao povo. Então, ele falou essa expressão para Moisés, dizendo para Moisés que ele é o Todo-Poderoso. Mas, irmãos, eu pedi os irmãos para sentar, é só mesmo para vocês não se enfadarem, ficar em pé. Nós já estamos acostumados a ficar 1 hora aqui ou mais, Mas eu vou continuar lendo, porque o que eu quero, na verdade, falar está no capítulo 4. Eu li o capítulo 3 para os irmãos entenderem como é que foi a chamada. Moisés estava apacentando naquele monte Horebe ali. Aí ele escutou que um arbusto, uma sarça, começou a arder, como se a chama estivesse queimando uma coisa seca. Aquele barulho que todo mundo conhece, de folha e madeira seca, gravetos queimando. Aí ele disse: vou ver essa visão. Quando ele se preparou para olhar, a voz saiu do meio da sarça: eu sou o Senhor, Deus de vossos pais. Não pensou, irmão? Imagine se fosse um de vocês que estivesse ali na maior simplicidade da vida, apacentando ovelhas. De repente tem um encontro tremendo com o Criador do mundo, não é, irmão? E aquela voz soberana. Só Moisés sabe a voz, como foi que ele ouviu. E o Senhor mandou que ele descalçasse, que era um ato também de humildade, mostrando que o homem diante de Deus ele tem que se descalçar, tirar o ego, tirar o eu, deixar na verdade as suas vaidades e se colocar na disposição de Deus, na presença do Senhor. Porque quando Deus fala, o homem tem que prestar atenção. Como diz Isaías 1, presta atenção, tu, céus, dá ouvido tua terra, porque assim fala o Senhor. Então, quando Deus fala, tem que haver reverência. Mas eu vou continuar no capítulo 4. Eu quero chegar exatamente no que Deus me deu hoje para falar para os irmãos. E foi confirmado, irmãos, vocês acreditam? Eu dei uma lida nisso aqui e fui deitar, e isso ficou na minha mente. Eu comecei a sonhar com isso aqui. Eu sonhar eu pregando esse texto. Como é bom meditar nas coisas de Deus, Pior uma pessoa que fica vendo um programa de televisão, uma reportagem ruim, e de noite fica tendo pesadelo de morte, de facada, não sei de quê. Por isso que lá em Colossenses 3 diz: buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Pense mais nas coisas, aqui, que são de cima. Não fica pensando nas coisas que são da terra, porque elas trazem perturbações. É verdade. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado, feliz o varão, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se o Senhor diz que é feliz, que é bem-aventurado, é feliz. Pode tirar uma conclusão. Passa uma semana
lendo a palavra de Deus, não veja televisão, não converse assunto com ninguém corriqueiro, dia a dia, de notícias de morte. Depois, na outra semana, você não lê a Bíblia, não. Faz um teste. Passe a semana toda